É o seguinte, a terapia, a gente tem que pensar nas potencialidades e no que ele já é bom. No que o Thales já é bom, né? Você pega naquilo que a criança já é boa e vai construir com ela um vínculo. Porque não adianta. A mãe, a família já tem esse amor, esse carinho. O terapeuta tem que conquistar com a criança. E aí você vai conquistando e vai se tornando significativo. Porque quem é você para aquela criança? Uma pessoa que ela não conhece, que está dentro de uma sala fechada. E por que me colocaram aqui? E aí respeitar os limites, né? Eu não vou ficar cantando alto, falando se ele não gosta. Se o estímulo auditivo é demais para ele, ou visual, colocar um monte de brinquedo, e ele não sabe com que brinca, né? Não sabe o que faz. Pega o interesse da criança, né? Que muitas vezes é o foco dela, o que ela mais quer, o que ela mais gosta, e vamos trabalhar em cima disso. Depois que a criança, eu conseguir estabelecer um afeto, ela me considera, eu tenho o que ela gosta, vou começar a colocar desafios, mas desafios é igual a nossa vida. Desafios que ela dá conta. E não aquilo que ela não dá conta. Porque se eu coloco algo para, seja o Thales fazer, que ele não dá conta, ele não vai querer fazer, ele não vai querer voltar. Pra que eu vou naquele lugar? Bom, né? As crianças chamam de tia. A tia não deixa eu fazer o que eu quero, a tia fica fazendo, pergunta coisa que eu não consigo fazer, e aqueles que falam, eu não sei, eu não quero fazer, porque é muito. Então você tem que ter a sensibilidade de perceber, não, isso ele vai dar conta. Vamos brincar de carrinho, então lá, brincando de carrinho, vou colocar um obstáculo. E agora? Você já vê que a criança, a fisionomia dela já mudou, porque ela estava num caminho. Ela não conseguiu resolver, você com seu carrinho, já sei, muda. E ele vai repetir, porque ele viu uma solução possível. E assim vai seguindo. E é muito importante o trabalho conjunto com a família, porque o afeto tem que estar presente, o amor tem que estar presente. E aí você vai orientar essa família. Eu trabalho de uma forma em que a família, eu convido a família a estar dentro da sala de terapia. Porque pra mim, eu vou ficar com aquela criança 50 minutos. A família vai ficar 24 horas. E às vezes ela vai 2, 3 vezes na semana, a família tá a semana toda. E eu acredito que eu, além de estar com a criança, eu preciso entender a família e mostrar pra ela o que deve ser feito. Olha, você viu, reparou como é que a gente brincou? Às vezes a família se surpreende com a resposta da criança, de como é que ela reagiu naquele momento. Eu disse, ele não vai dar conta disso. E deu, e mostrou que dá sim. E aos poucos, ela vai se desenvolvendo, crescendo, e o trabalho com a família, a gente tem um resultado muito melhor. Eu não vou falar rápido, porque cada paciente é um, e cada um tem o seu tempo. E seus desafios vão ser enfrentados de acordo com cada família. Mas vale muito a pena quando essa família abraça, junto com os terapeutas, essa criança, essa pessoa, para trabalhar em conjunto. Da mesma forma, como que foi dito aqui no relato anterior, a escola. Muitas vezes você pega o terapeuta, chega na escola para ouvir da escola, porque muitas vezes, né, o fono é conhecido que é aquele que chega na escola e fala, não, esse é meu paciente, ele tem que sentar na frente, a prova dele tem que ser diferente, tem que ser isso e aquilo outro. Por que não trazer um benefício para toda a turma? Né? Exatamente. O Thales está ali na turma, certo? Eu realmente preciso que ele sente na frente. Eu realmente preciso que a sala não tenha 3 ventiladores com muito ruído. Eu realmente preciso que seja dividido. Mas vamos trazer a solução para essa escola, a solução para essa professora. Às vezes é uma só para 30 alunos. Não é verdade? Às vezes realmente a escola não consegue, não tem mais professor para dividir. E o que a gente consegue fazer? Dar um olhar de benefício não só para uma pessoa, e sim todos que estão ali, né? Por que não levar para essa turma toda, explicar o que é o autismo, o que é neurotípico, o que é típico, o que tem de a gente fala que as crianças, o superpoder, né? O que você tem de melhor? Você reparou que o seu coleguinha tem uma coisa diferente? O que será? Eu tenho um paciente que gosta muito de dinossauros. Então a gente usar isso de uma forma, né, que vai auxiliar ele a conseguir conversar com os outros coleguinhas, dele conseguir mais contato com os outros, dele, a partir disso, melhorar a leitura, escrita, melhorar a descrição, tudo. A gente consegue trabalhar em cima disso. E é muito importante também, eu vou aqui falar, eu até estava conversando com a Gessandra, que
todos nós temos habilidades, né? Que foi dito, habilidades, efeitos. E essas crianças, muito mais. E é muito lindo ver quando essa família consegue enxergar, ler junto com os terapeutas o perfil, né? O perfil sensorial, né? As individualidades desse paciente e investir ali. Eu tenho pacientes hoje, Gessandra, que estão, hoje, por exemplo, em uma exposição de arte, né? Estão compondo ali. São vários artistas. Sim, artistas de 10, 12 anos que estão mostrando assim, sim, eu sou muito bom, e eu sou muito bom e vou te mostrar aí no quê? Seja na arte plástica, né, pintando, seja fazendo quadrinhos, seja desenhando, seja recitando, às vezes, né, os versículos bíblicos. Não, eu sei todos, eu sei decorar e eu sei, ó, melhor do que ninguém. Por que não chamar onde essa criança está ali inserida, né, que seja na igreja, ou pedir, irmãos, olha só, vamos falar um pouco mais baixo, os instrumentos, né, tem bateria, tem aquele monte de instrumento, vamos tocar um pouquinho mais suave, né, para ir em conjunto e inserindo aquela criança e se tornar tudo normal, suave, agradável a todos. Não é só, aquela pessoa tá ali, tudo vai ter que mudar. Não, tudo vai ter que estar em comunhão, né? Todos nós ali, né, agradável para todos. E essa fala da Raquel traz a generosidade, né? O tempo inteiro você vê que volta, né? A fala da Gessilane, a fala da Raquel, a sua fala. Você vê que o tempo inteiro cabe a cada um de nós a generosidade. Exatamente. E a questão também das intervenções nos ambientes, Sim. nos processos, nas metodologias. A gente precisa tocá-los, não tem para onde correr, né? A gente não avança em conhecimento, em mudança de mentalidade, de cultura e de acolhimento, de apoio, de escuta, de fortalecimento, de rede, de nada, se a gente não implementar essas mudanças, né? Pra gente oferecer mais, né? E aí volta aquela frase que eu te falei no podcast anterior, que é uma frase que me acompanha: o conhecimento nos faz responsáveis. É uma frase que eu escrevi e que quando eu me dei conta, eu falei, gente, é exatamente isso aí, o conhecimento me faz responsável. Então, assim, a Jade no ambiente dela, o quanto ela faz quando ela recebe alguém para o profissional, a avaliação, para você encaixá-lo na recrutamento, seleção. Então, assim, é colocar aquele, né, aquele cidadão, aquele indivíduo, aquela pessoa naquilo que é a habilidade dela. E a gente falou no podcast anterior que se eu não tenho a habilidade que a Silane tem, se a Silane não tem a habilidade que a Raquel tem, e nós somos respeitados por isso, sendo atípicos ou não, por que que o não... né? Precisa disso, é esse olhar e o seu conhecimento enquanto profissional ser disseminado. Exatamente. Eu preciso levar isso. Então, quando a Raquel vai a uma escola, ela precisa, não é só olhar para o paciente dela, ela precisa olhar para esse professor que muitas vezes ele não faz, não é porque ele não quer, não é porque ele não... A gente sabe que tem as suas exceções, mas existe muita gente que não faz porque não consegue, porque nunca ouviu, não tem recurso também, né? E também não tem o conhecimento. E aí, se o conhecimento nos faz responsáveis, a gente tem que levar esse conhecimento. Raquel, dentro do ambiente hospitalar, você já teve que atender pacientes com o espectro autista? Então, Gessandra, já tive sim. Só que o que aconteceu? São pacientes que normalmente eles gostam de o quê? Rotina. Eles têm um afeto, uma consideração já com a família ou com algum profissional de referência. E aí foi até na UTIM do Praia, e aí eu vi, logo não adianta, olhar de terapeuta, eu bati o olho e já vi que aquela família tinha algo a mais de especial. E aí, além de vestir a camisa, literalmente vestir a camisa, era um menino, né, de uns 14 anos que tinha uma restrição alimentar, tinha uma recusa alimentar muito grande, a ponto de só se alimentar de leite ainda, que é o que era seguro desde sempre, né, desde o bebê. E aí, antes mesmo de atender, eu conversei com a médica, falei que seria interessante atender, mas que verificasse com a família se acharia interessante a entrada do fono, porque eu respeitei, porque a família já tinha um fono de referência, aquela criança já considerava um fono que não era eu. E aí a família optou por não receber naquele momento um fonoaudiólogo, naquele quadro que a criança apresentava. Eu sim atuei de forma paralela,
não diretamente no caso, respeitando o paciente, não entrando, manipulando, e sim conversando com os pais, conversando com a equipe médica e verificando como é que estava a situação. Porque não adianta eu entrar num paciente que não está pronto para receber e ele está totalmente fora, né, Do ambiente, do do ambiente, contexto dele. do contexto dele. Então ele já está muito vulnerável, já não é a casa dele, já não é a rotina que ele está acostumado. Eu vou entrar com mais um profissional, não tinha necessidade, e, né, e ter a sensibilidade de perceber, não, esse não é o momento de eu entrar.